Saudações pessoal, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química no Estuda Mais. Observe, temos aqui 4 observações, né? Uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha de água deixada no freezer, uma vasilha de água deixada no fogo, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, e aí vem a pergunta. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Letra A, sublimação, aí depois no primeiro, né? Solidificação no segundo, evaporação no terceiro, fusão no quarto. Ou é sublimação, sublimação de novo, evaporação, solidificação, tá, e assim por diante. Vamos lá, pessoal, vamos analisar uma por uma. A primeira coisa que a gente vai ter aqui na primeira observação, uma pedra de naftalina deixada no armário. O que acontece? Vamos colocar aqui o primeiro exemplo. Quando eu deixo uma pedra de naftalina no armário, vai passando o tempo e essa pedra ela vai diminuindo. Até que se você chegar lá depois de muito tempo, você vai notar que a pedra sumiu. Por que isso acontece? Porque a naftalina, que é uma pedrinha, ou seja, ela está no estado sólido, ela tende a passar para o estado gasoso, para o estado de vapor ali. Ela passa para o estado de vapor até que rapidamente, tá? Porque ela tem, não é muito rápido, mas assim, ela vai passando, ela não é tão lenta esse processo para a naftalina, porque ela tem ali uma pressão de vapor alta, tá? Se a gente considerar com outras substâncias que também sublimam, tá? Então ela tem ali um ponto de sublimação. O que seria mais ou menos esse ponto de sublimação, né? É mais ou menos a passagem que a gente vai ter do estado sólido para o estado gasoso. Basicamente, então, a naftalina ela consegue passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Isso a gente chama de sublimação. Existem também a ressublimação, que seria a passagem direta do estado gasoso para o estado sólido. Mas não é o que acontece aqui. O que acontece com a naftalina é a sublimação. Quando você deixa uma pedrinha de naftalina lá no armário e vai passando o tempo, quando você vai ver não tem mais. Por quê? Ela desapareceu, deixou de existir? Não, ela passou do estado sólido e foi para o estado gasoso, tá bom? Então, basicamente, a letra A, né, na verdade, a primeira observação, a gente diria que é uma sublimação. Segunda observação, uma vasilha de água deixada no freezer. Água no freezer. O que o freezer faz? Ele congela, não é? Então, se eu tenho uma vasilha de água lá no freezer, significa que eu tenho água no estado líquido, né? Água líquida. E ela vai passar do estado líquido para qual estado? Para o estado sólido. Eu acho que é até melhor eu deixar assim, ó. Deixa eu tirar aqui. A gente normalmente representa dessa forma. Tem o sólido, eu tenho o líquido e eu tenho o gasoso. A passagem do sólido para o estado líquido a gente chama de fusão. Mas o que está acontecendo aqui é a passagem inversa. É a passagem do líquido para o estado sólido, o que a gente chama de solidificação. A solidificação, no caso da água, seria eu passar de água para gelo, que é a água sólida, né? E não é isso que acontece. Você deixa a água no congelador, no freezer, e ela passa de água para o estado sólido, que é o estado de gelo. Então eu saio do estado líquido e vou para o estado de gelo. Tranquilamente é isso. E qual que é o nome dessa passagem? Solidificação. A fusão é o contrário, é quando você passa de gelo para líquido. E a solidificação é de líquido para sólido, beleza? Então, o que acontece nesse passo 2 é a solidificação. Solidificação. No passo 3, a água deixada no fogo. Então, aqui é a passagem do líquido para o estado de vapor, o que a gente chama de ebulição. Na verdade, aí nesse caso a gente tem vários nomes, né? A gente tem ebulição, evaporação, calefação, vaporização. Todos eles são essa passagem de líquido para o gasoso. O mais correto é você falar ebulição.
tá? Para esse caso. Por quê? Porque funciona mais ou menos assim. A evaporação, ela é um processo espontâneo. Você tem ali uma poça d'água, assim como a naftalina, ela vai passando direto do estado sólido para o estado de vapor espontaneamente. Na poça de água, a água vai passando do estado líquido para o estado de vapor, o estado gasoso. Então, passando do estado líquido para o estado gasoso espontaneamente, a gente chama de evaporação, tá? Agora, o que seria a ebulição? A ebulição, a gente coloca energia ali para que essa passagem ocorra. Então, a água ela está dentro ali de um recipiente, pode ser uma panela, e aí você coloca fogo aqui embaixo. Finge que isso aqui é fogo, tá? O desenho do professor é feio mesmo. Então, aí tem fogo aqui embaixo. Vou até escrever aqui para vocês não esquecerem. Fogo. E aí o que acontece? A água ela vai passar, vai criar bolhas aqui em cima e a água vai começar a passar do estado líquido para o estado de gasoso, o estado de vapor também. Só que vocês observam que é diferente. Aqui eu não coloquei energia, tá? Foi espontâneo. Aqui eu coloquei energia. Então o certo seria falar ebulição e não evaporação. Mas cuidado. Cuidado com o quê? A questão ela fala para a gente aqui, ó. Letra A, sublimação, correto. Letra A também, para a segunda observação, solidificação. E a terceira, evaporação. Tá errado. O certo era dizer que ocorre aqui uma ebulição e não uma evaporação. Só que a gente vai considerar, porque é a questão que ficou mais próxima. As outras, elas vão viajar. Tá? Então, assim, como essa vai ser a mais próxima, a gente vai considerar ela como sendo correta. A sublimação aqui, ó. Aí falou sublimação de novo, errou. Essa começou com fusão, errou. Evaporação, já tinha errado. Então a letra A vai ser a alternativa correta, mesmo que o conceito foi trocado. Eles trocaram a evaporação com a ebulição. Se fosse para ser assim, bem rígido com a banca que fez a prova, eles são errados. Não é correto falar isso, tá? Eles poderiam até falar que ocorreu aí um processo de vaporização. Mas falar que foi a evaporação é incorreto. Então, caberia recurso? Caberia recurso, tá? Para quem fez essa provinha aqui, caberia recurso. Agora, se o recurso seria aceito ou não, aí já depende, né? Depende da banca. Uma vasilha de água deixada no fogo, então o que acontece? Aqui, o mais correto da gente dizer é uma ebulição. E tem a calefação também. A calefação é quando você tem aquela chapa quente. Pensa na chapa de chapeiro que faz lanche. E aí caem umas gotículas de água. Essas gotículas, na hora, elas evaporam e viram tipo vapor, né? Só que isso é uma passagem do estado líquido para o estado gasoso que ela acontece assim muito rápido, tá? Então, isso a gente chama de calefação, que é outra passagem. Seria correto eu falar, aqui acontece uma calefação, deixar uma água no fogo? Não, tá errado, porque não é espontâneo, demora um tempo para a água passar. Por isso que é ebulição e não calefação. E por isso que é ebulição também, não é evaporação. Porque não é que eu não coloquei energia, colocamos, né? Então tem que ficar atento com essas questões. Mas assim, um bom entendedor de química, ele vai notar que era a letra A a alternativa correta, embora vai notar também que a banca se precipitou em colocar a palavra evaporação ali. Quarta, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Olha só, um pedaço de chumbo, ele está falando que tem uma coisa que está no estado sólido, que é o chumbo, e ele vai derreter quando aquecido, ele vai passar para o estado líquido. Essa passagem aqui, como é que a gente chama? Fusão. Então, derretimento do chumbo ali, cadê? Aqui, a número 4, ela vai chamar de fusão. Então, a letra A aí realmente é a alternativa correta dessa questão, tá bom? Então, basicamente é isso. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da resolução deste exercício, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Se inscreva aqui em nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações e fique por dentro dos novos conteúdos que são postados aqui no Estuda Mais diariamente para você. Um forte abraço e até nossa próxima videoaula.